Amados irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, ô glória. Meus irmãos, eu vou fazer igual assembleano, tá bom? Porque a primeira vez que eu venho aqui, e eu não conheço a liturgia aqui, se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, abra a Bíblia Sagrada, lá na carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, carta aos Gálatas, capítulo de número 6, graças a Deus, aleluia, glórias a Jesus, aleluia. Diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, os que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não em outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Podei vos assentar, queridos. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estou bastante feliz por poder, pela primeira vez, estar aqui junto com vocês. Quero louvar a Deus e agradecer a Deus por Deus me conceder essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, que é o pastor da igreja. Deus seja louvado sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. E louvo a Deus pela vida do pastor Douglas, é um servo de Deus abençoado, que, como ele disse, a gente já se conhece há um tempo. Já pintou até um carro meu, Faz tempo, mas pintou. Ainda está nesse ramo? Glória a Deus. Deus seja louvado. Todos os irmãos que estão aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, eu venho lá de Paulínia. Eu, pela misericórdia de Deus, hoje eu não estou pastoreando igrejas. Hoje eu estou de co-pastor numa grande igreja, lá na Avenida Brasília. Quem conhece Paulínia, que já foi no bosque de Paulínia alguma vez, vai ver que um pouquinho para cima tem uma igreja chamada Assembleia de Deus, e é dessa igreja a qual nós estamos ajudando na obra de Deus. Inclusive é difícil para sair domingo. Uma vez o Douglas queria que eu viesse, mas eu só saio se meu pastor me abençoar, irmãos. Você diz, mas você também não é pastor? Sou, mas quando você está debaixo da autoridade de um líder, você tem que obedecer à liderança dessa pessoa que é seu líder. Às vezes nós temos muitos problemas nas igrejas porque as pessoas acham o seguinte: eu sou servo de Deus, só obedeço a Deus. Está errado, irmão. Desculpe eu dizer, não sei se aqui tem alguém assim, mas em toda igreja tem. Está errado. Você tem um líder, foi Deus que colocou entre você e ele aquele líder. Então você tem que se portar a ele, porque senão Deus não te escuta, Deus não te ouve. Amém, irmãos? Então eu louvo a Deus, porque Deus tem sido muito bom comigo. Eu sou casado com Neuma há 26 anos, vai fazer 26, e nós temos um casal de filhos, a Raiz e o Mateus. Eles servem a Deus. Mateus serve a Deus com a gente na Assembleia, e a Raiz serve a Deus na Bola de Neve, na igreja Bola de Neve. Então você vê, irmãos, a gente é tudo junto e misturado. Nós servimos a Deus numa placa, mas não é a placa que é o mais importante para nós. O mais importante para nós é poder servir a Deus.
ter entregado-se a Deus há muitos anos atrás e assim está vivendo. Eu, irmãos, tenho visto pela essa caminhada e não é pouca. Faz muitos anos que a gente está nessa caminhada aí, Deus faz muitas coisas grandes, Mas é por causa de mim, é por causa de você? Não, é por causa dele mesmo. Porque é ele que promete as coisas para nós, e tudo aquilo que Deus promete para a gente, ele vai lá e cumpre. Hoje nós estamos aqui num culto denominado culto de missão. É um culto onde nós precisamos compreender algumas coisas, né? É um dia para nós refletirmos sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós temos feito pelo reino de Deus, sobre aquilo a qual Deus colocou na nossa mão. Aí você diz: pastor, eu não tenho cargo nenhum na igreja, eu não tenho nenhum ministério na igreja. Mas você foi chamado para fazer a obra de Deus, independente do cargo que você tem. É assim que Deus vai fazendo. Irmão, se todo mundo que puder falar uma palavra, ganhar uma alma para Jesus, tiver um cargo, vai faltar cargo nas igrejas, vai faltar ministério. Nós lemos um texto aqui, que Paulo estava diante de uma igreja legalista, de uma igreja judaizante, a qual eles não tinham a noção do efeito que a graça de Deus fazia na vida das pessoas. E o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que a graça de Deus, ela foi derramada, trazendo salvação a todos os homens. Então esse favor que Deus nos concedeu parece que não entrava no coração da igreja da Galácia, porque eles tinham aceitado a Jesus, mas não sabiam conviver com os gentios que estavam no meio deles, que eram judeus. Então eles ainda proclamavam algumas coisas que só estava escrito na lei, e fazia disso peso para que outras pessoas pudessem ter Jesus, pudessem servir a Deus. Aleluia. Então nós, às vezes, olhando para isso, dizemos: o que mudou? Mudou muita coisa. Por quê? Porque nós já não estamos mais debaixo do peso da lei, agora nós vivemos debaixo da graça de Jesus, desse favor a qual Cristo nos deu. Ou melhor, a Bíblia diz, na carta que o próprio Paulo escreve, lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 14, que diz assim: havendo ele riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças. O que é isso? Ele pagou a nossa dívida que nós tínhamos. Agora eu e você já não temos mais dívida nenhuma. Por quê? Porque esta dívida foi paga por Deus. Então já não entra aqui a circuncisão, por exemplo, aonde eles achavam que para ter aliança com Deus precisava o homem ser circuncidado, e a mulher entrava onde nisso aí? É igual, tem um grande ministério que eu não sei se aqui é assim, mas eu vou falar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Diz que, por que batiza criança recém-nascido? Porque Isaac foi circuncidado ao 8º dia. Aí eu pergunto: e as mulheres, onde entram nisso aí? Então, mas quando você começa a meditar na palavra de Deus, você vai entender que a graça de Deus, ela foi derramada para quê? Para salvar homens, para salvar mulheres, para salvar jovens, para colocar crianças a serem instruídas no caminho da salvação. A Bíblia diz: instruir a criança no caminho que deve andar, que até crescer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Isso é algo que está na nossa face. Então essa igreja, ela tinha esse problema, e ainda contava-se mais com aqueles legalistas. Tem duas coisas aqui que eu queria que você compreendesse. Primeiro, quando ele diz encaminhai, que isso não é só encaminhar, isso é uma palavra grega que chama catardizo, que quer dizer ajustar, encaixar. O que é que ele está dizendo aqui? Quando Paulo ele diz assim:
Irmão, se o homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ele diz assim, em algum pecado que ele não cometeu, aleluia, porque quis, mas foi algo que aconteceu. Pecado no grego é hamartia, ou amartia, como você queira entender. Ele está dizendo assim, encaminhai o tal. Mas você sabe o que é que o legalista faz? Ele quer que o erro do outro se torne claro. E as igrejas estão cheias de gente assim, de homens legalistas, que esquecem-se que quando Paulo escreve a Coríntios a leitura da Santa Ceia, ele diz assim, examinai a si mesmo. Então antes de eu acusar, como é que você chama, querido irmão? Oi. Bruno, antes de eu acusar o irmão Bruno de alguma coisa ou querer que apareça qualquer erro do irmão Bruno, eu tenho que olhar para mim mesmo. Porque a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide, para que não venha cair, para que não venha tropeçar. Às vezes as pessoas, elas preocupam-se muito com o erro do outro, mas esquece que elas também têm uma vida, e a qualquer momento alguma coisa pode acontecer, e este edifício ele vem abaixo. O culto ele é racional, certo? Então Douglas, o pastor Douglas já falou aqui hoje sobre a mulher que foi pega no próprio ato adulterando. O que aconteceu ali? Os homens querendo testar Jesus e saber qual era a atitude de Jesus para com aquela mulher. Os homens chegaram até Jesus e disseram, Senhor, ou mestre, essa mulher foi pega no seu próprio ato adulterando. E a lei? Entendeu? O que é isso? Eu nunca acuso por minha própria conta. Eu sempre acuso usando outra pessoa. Como é que a senhora chama? Bruna. Irmão, você não chama Bruna também não, né, irmã? Você também? Isso é o que, pastor? Vocês vão descobrindo os Bruno e as Brunas daqui da região e vão ganhando para Jesus? Maria é comum. Tem Maria aqui? Não tem. Misericórdia, irmão. Bruno tem 3 aí. 2 meninas. 2... É gêmeos. E um dia eu fui a 96, nasceu a nossa primeira filha. Da única que a gente tem. Tem um filho também. E eu fomos registrar ela como Raiz, aí o cartório não queria, eu deveria ter colocado Bruna. Então, irmãos, o que acontece? O legalista, ele não tem compromisso com a verdade. O legalista é aquele que usa a lei, usa outros princípios para atacar e acusar alguém. E ele está dizendo aqui, olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido, o que é ser surpreendido? É alguma coisa acontecer quando ele não esperava. Sabe uma coisa que vai acontecer quando a gente não vai estar esperando? A volta de Jesus para buscar a igreja dele. Então, irmãos, não seja legalista, não se preocupe com a vida do outro não, antes se preocupe com a sua, a não ser que o outro precise da sua ajuda. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aí, o legalista, o que é que o legalista faz? O legalista, ele quer aparecer, apontar e condenar. Aí uma pergunta, além de Deus, qual foi o outro juiz que Deus deixou na terra para condenar as pessoas? Ou para apontar o erro das outras pessoas? Pelo contrário, João diz assim, filhinhos, não pequeis. Olha o conselho. Só que é difícil, é praticamente impossível. Sabe aqueles irmãos que dizem, eu não peco, irmão. Não diz isso não. Ele diz assim, filhinhos, não pequeis. Mas, vírgula, pequena pausa. Se pecardes, ele diz, tem um juiz, um advogado.
Então ele aconselha não pecar, mas se pecar, vai em busca de um advogado que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós, ao invés de estar apontando, precisamos estar descansando atrás da sombra do nosso advogado, que se chama Jesus de Nazaré. Mas os legalistas, eles não conhecem isso. Então Paulo está dizendo aqui, ó, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou em algum erro, ou em algum pecado, o que é que ele diz? Encaminhai o tal com espírito de mansidão. Não é chegar e vem cá que eu vou contar para todo mundo o que você fez. Irmão, isso aqui é um texto missionário. É muito mais fácil você desperdiçar uma alma de acordo com a atitude que você tem do que ganhar. E a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. E outra coisa, às vezes você foi curado de câncer, às vezes você foi curado de AIDS, às vezes você foi curado de tantos problemas, mas isso não fez festa no céu. Sabia disso? Deus se alegrou. Mas você sabe quando é que tem festa no céu? Quando um pecador se arrepende. Interessante isso, né? Tem o culto, tem a campanha dos 7 mergulhos de Naamã, tem a campanha do último centavo, sei lá, mas nós precisamos ter as campanhas do ganhar de almas, do libertar pessoas que estão lá presos no lamaçal do pecado, no charco do lodo, e trazermos para a presença de Jesus. Isso é o trabalho de quem realmente é comprometido com Deus e não consigo próprio. Lembrem-se que a mulher, os acusadores chegando, disseram: Senhor, ou mestre, essa mulher foi pega no seu próprio ato adulterando. E a lei, mas a lei que servia para a mulher, ela também acusava o outro infrator. Alguém adultera sozinho? Alguém peca sozinho nesse caso dessa mulher? Cadê a outra parte envolvida na história? Sabe por quê, irmãos? Que muitos olham só para si. Essa palavra, para você ter uma ideia, encaminhar, quer dizer assim, ó, ajustar, encaixar. Sabe, ela traz um entendimento, sabe de quê? De conserto de redes. Redes de quê? Não rede de dormir, irmão. Redes de pescar. Quando eu conserto a minha rede, aleluia, eu vou lançar ela, porque ela está ajustada, ela está, aleluia, encaixada, adequada, reparada, restaurada. Então eu pego a minha rede e lanço, e ela vem cheia de peixes. Agora, se eu for legalista, eu nunca conserto a minha rede, porque eu não estou preocupado com a outra pessoa, eu estou preocupado comigo mesmo, e eu não tenho que me preocupar comigo mesmo, eu tenho que ganhar almas para o reino de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Por que isso, irmãos? Eu já disse aqui, hoje você está de pé, mas você sabe o que pode acontecer quando você sair daqui? Ele está dizendo, é claro. Aí ele diz assim, levai a carga uns dos outros,
Parece até uma contradição, porque lá embaixo, no verso 5, também ele está dizendo assim, ó, cada um levará a sua própria carga. Vou explicar. Essa primeira carga, ele está dizendo de uma carga pesada, uma carga que envolve em nível geral todas as pessoas. Então ele está dizendo, ele sozinho ele não pode, mas se eu ajudar, se a igreja colocar a mão, essa carga não vai ficar no ombro somente do meu irmão. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? É isso, queridos irmãos. Ele diz, levai a carga uns dos outros. Entenda. Entenda. Essa cadeira é leve, não é leve? Mas se eu for daqui para Campinas com ela, ela se torna pesada. Mas se a irmã Bruna, qualquer uma das Brunas, pegar do lado aqui, nós vamos junto. O princípio do evangelho é isso. Por isso que ele está dizendo, levai as cargas. O legalista ele não ajuda ninguém, porque ele olha, todos têm umbigo. O legalista só olha para o seu. Ele não olha para o umbigo do outro. Qual é? Agora errou. O Bruno errou. Sabe quando nós éramos... Eu sou filho de uma casa de 10 filhos. Já não fazem tantos filhos como antigamente, viu, Douglas? O senhor tem quantos filhos, pastor? 3. Deus abençoe o senhor, viu? Mas eu sou de uma casa de 10. E a gente ficava lá, quando queria estar mais próximo da nossa mãe, olhando para ver se um errava. Vai dizer que você nunca fez isso, nunca entregou seu irmão? Levanta a mão aí, quem nunca entregou um irmão. Eu estou com a maioria, viu? E a gente ficava olhando só para ver. A gente não se preocupava nem com a vida da gente. Nós olhávamos para a vida do outro. Parece que nós tínhamos prazer de ver o outro ser corrigido, apanhar, castigo, sofrimento. E o legalista, ele é assim. Ele não se preocupa com o que pode acontecer. Ele só quer estar acusando, levando aquele que ele poderia ganhar para Cristo, para outro lugar que não é a presença de Cristo. E nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos saber que nós não estamos aqui como juiz, como acusador. Pelo contrário, existe somente um acusador. E se chama Satanás. Deus abençoe, irmão, se eu tirar a cadeira, viu? Se eu precisar, eu pego de novo, pode ser? Mas também, irmão, tanta cadeira aqui perto, eu fui pegar mais longe. E mais pesada. Então, Paulo está dizendo, no versículo 3, Paulo diz assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa. Entenda, ele está dizendo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, enganas a si mesmo. Aí sabe onde é que Deus me leva? Capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Parábola do semeador. O homem estava lá caído, ó. O Breno não é brabo não, né? O homem estava lá, apanhou porque foi roubado. Está aí na Bíblia de vocês. Aí passa o levita, vê. Corta uma volta. Legalista. Passa o sacerdote, vê. Dá outra volta. Ele parecia meio morto. Aí ele vai dizer, mas a lei de Moisés diz que um sacerdote
não pode botar a mão. Mas ele poderia chegar lá perto e observar se ali tinha respiração. Está vendo como são as coisas? Mas ele, eu sou de Deus. É por isso que quando você entra lá no capítulo 23 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, está lá a passagem dos 9 ais. Que eles dizem que eles iam no cemitério e pintava os túmulos bem pintados para que eles não passassem nem tocassem. E aí Jesus dizia: olha, vocês estão igual aqueles sepulcros, bonito por fora, mas podre por dentro. Parece que tem vida, mas por dentro está morto. Sabe aquela história? Pensas que estás vivo, mas está morto. Aí vem de onde menos esperava-se algo. Vamos lá no texto? Aleluia. Vamos lá no texto. Aleluia. E disse: aleluia. O homem, aleluia, estava caído, jogado, meio morto. Passava o levita, passou o sacerdote e não pôs a mão. Aí vem um samaritano. Aí vem um samaritano. E chega aí, encosta. Às vezes, o obreiro não vai, o líder não vai, mas Jesus levanta alguém que vai. Você lembra que eu falei aqui que não precisa ser obreiro para ganhar alma para Jesus, para cuidar de almas? Então ele chega e olha, cuidou dele, daquele homem que estava ali, que ele nem sabia quem era. Porque é muito fácil o Bruno e a Bruna se ajudarem. São irmãos. Mais difícil é quando eu vou ajudar quem eu não conheço. Ajudar quem eu conheço é fácil. Eu quero ver ajudar quem eu não conheço. E aquele homem passa, ele está lá meio morto, e ele estava lá, ele foi lá, cuidou das suas feridas, botou azeite nas suas feridas, pegou ele, botou em cima do transporte dele e levou até uma estalagem. E disse assim, para quem cuidava da estalagem: olha, eu vou deixar ele aqui, vou tomar esses 2 dinheiro, cuida dele. Se não passar, não melhorar, quando eu voltar, eu passo, aleluia, e pago o que ficou devendo. Isso é cuidar de vidas. Por isso que Paulo, ele escreve aqui, que levai as cargas um dos outros. Aí ele diz assim: e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe qual é a lei de Cristo? Um dia chegaram interrogando ele: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse: olha, é você botar a mão em alguém e curar ele. É você dar alimento para alguém. Leva lá a Bruna no McDonald's e diz assim: Bruna, come à vontade aí. Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas. Aí ele diz mais: e tem um que é semelhante a esse: ama o próximo como a ti mesmo. O conselho de Jesus quando alguém errar é esse: é você chamar ele de canto e tentar o ajudar. Não é, tem gente
que se alegra com a desgraça dos outros. Tem gente que faz festa quando ele descobre que alguém está em pecado, está cometendo algum erro e algum engano. Tem gente que se alegra com a desgraça dos outros. Tem gente que fica feliz quando ele descobre um pecado para chegar no pastor e ser o primeiro a contar. E ainda diz, foi o Espírito de Deus que me revelou, irmãos. O Espírito de Deus ainda vai naquela, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então Jesus diz, amai o próximo. Aí, Paulo vai lá no capítulo 13, da carta que ele escreveu a Coríntios. Isso aqui eu acho interessante, queridos irmãos. Aleluia. Paulo vem falando de dons espirituais. Tem pessoas que se apegam nos dons espirituais, mas esquece que o caminho mais excelente é o caminho do amor. Aí Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Eu preciso amar, ele pecou, agora é que ele precisa mais que eu ame, porque ele está passando pelo momento difícil, mas se eu amar, ele não vai passar sozinho, eu vou passar junto com ele. Nós não podemos ter o espírito do dedo duro, daquele dedo que só fica assim. Ser legalista. Jesus disse, se ele errar, vai nele. Conversa com ele. Se ele não aceitar, aleluia, a tua conversa chama 2 ou 3, 2 ou 3 testemunhas e conversa com ele só aí. Leva o conhecimento da igreja. Paulo, ele está explicando isso. Paulo, ele está dizendo, cuidado, para você achar que é alguma coisa não sendo coisa nenhuma. Cuidado, para que a única coisa que você está sendo é legalista, é aquele que prega a lei, é aquele que quanto pior, melhor. E para Deus, quanto maior, melhor. Mas tem gente dentro da igreja, aleluia, que para ele quanto pior, melhor. Ei, irmãos, nós não podemos ter esse espírito na nossa vida. Ele diz, encaminhai o tal com mansidão. Nós precisamos compreender essas coisas. Ser crente, frequentar uma igreja, não é só vir assistir o culto não, cabe a nós muitas responsabilidades, e uma dessas responsabilidades é cuidar de pessoas, é ter cuidado com aquele que está do nosso lado, não para apontar o erro dele, mas para ajudar ele na sua caminhada. Fazer com que ele possa chegar até a presença de Deus. Oh, irmão, e não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Temos responsabilidades, e são responsabilidades mútuas. Eu tenho que compreender que o que dói no pastor Douglas vai doer em mim também. Porque ele diz assim, amai o próximo como a ti mesmo. Ah, mas eu sou levita, responsabilidade dobrada. Eu sou sacerdote, responsabilidade dobrada. Eu sou membro, responsabilidade dobrada. Existia um pregador chamado Apolo. E Apolo
Não era, vamos dizer, consagrado a nada. E um dia chegaram e disse: Apolo anda pregando aí. E o apóstolo diz: deixa ele pregar. Que ele continue pregando. Um dia Paulo vem e batiza umas pessoas. E um dia Paulo chega e pergunta assim: vocês foram batizar em nome de quem? Nós fomos batizados, nós não sabemos. Paulo explica e batiza em nome de Jesus. Mas Apolo estava pregando a palavra de Deus. Queridos, uma chamada. Nós temos responsabilidades com a obra de Deus, com as pessoas, e essa responsabilidade não cabe a nós estar apontando erro de ninguém, mas quando soubermos que tem alguém cometendo alguma ofensa, é chegar nele e tentar o ajudar, conduzindo-o até a presença de Cristo. É assim. E Deus vai se agradando da gente. Paulo é claro. Aleluia. Ele diz assim: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo. Se eu ficar preocupado só com aquilo que eu faço, e aquilo que eu estou fazendo, que eu estou fazendo, não está ajudando ninguém, essa glória será só minha. Você compreende isso? Lembram-se de Herodes? Não deu glória a Deus e expirou comido de bichos. Livro de Atos, capítulo 12. Precisamos compreender, irmão, ele é claro aqui. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não em outro. Está no texto sagrado. Não adianta fazer coisa só para chegar diante do espelho e dizer: mas eu estou bem. Lembram-se do personagem da mitologia grega chamado Narciso? Já ouviu falar de Narciso aqui? Você não chama Narciso não, né, irmão? Narciso olhava no espelho da água, é isso ou não é? E contemplava a sua formosura. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu afogado. Preocupava-se com ele somente e esquecia que atrás dele tinha um monte de coisa para ser corrigida e confirmada. E nós precisamos compreender. Lembram-se quando, aleluia, Samuel foi escolher o novo rei de Israel? Lembram-se disso? Que entre os homens bonitões, aparência de rei, aparência de príncipe. E Samuel já achou que aquele seria. Não, porque o legalista ele só tem aparência de crente. Lembram-se daquela passagem do publicano e do fariseu? Que um chega na igreja e começa a orar: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O outro olhava e dizia assim: eu não sou igual esse publicano. Eu dizimo, eu oferto, eu faço isso. Ei, e daí? E daí? A viúva, ela tinha somente 2 moedas, e quando ela ofertou, agradou a Deus, porque ela estava depositando aquilo que estava dentro do coração dela, não estava fazendo nada para aparecer. Então precisamos compreender. Paulo está dizendo aqui: se eu provar a minha própria glória. Você cozinha bem, irmã? Certeza? Todo mundo está convidado para ir jantar na casa dela, viu? Quem vai aí? Eu sou o primeiro. Irmã, vamos passar ali e comprar miojo. Aí, ó. Tá vendo, irmão? A gente brinca, parece, não, tem outras coisas lá, né? Eu estou brincando, viu? É igual a cozinheiro, o profissional. Nele, não é nele que está o prazer da comida dele, mas o prazer da comida dele está nos outros.
Porque os outros, ele já está acostumado a fazer, ele já está acostumado a fazer aquilo todo dia, mas o prazer, a prova, está naqueles que chegam lá para se alimentar, é daqueles que vai sair os elogios, e não eu mesmo. Aí ele está dizendo aqui, ó, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo. E a glória que está em cima de mim mesmo, ela não vai para lugar nenhum. Sabia disso? Vocês não estão com medo de mim não, né, irmãos? Só vejo pessoa com a cara fechada. Hã? Ah, é? Mas a gente sabe, irmão, que quando dá um sorriso, os olhos aparentam, né? Irmão, eu quero voltar aqui, me ajuda aí. Irmão, sabe o que acontece? Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu não sou igual a esses pregadores que estão por aí, que vêm nas igrejas só assim diz o Senhor, entregar recado, bênção, que de 10 aí 11 não se cumpre. Eu venho falar daquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu não sou pregador convencional, que vem aqui, não prega nada, entrega um monte de coisa, e às vezes aquele menos desapercebido, ele pregou muito, pregou nada, irmão. Ele falou o que da palavra de Deus? Falou dele. Ele provou a glória dele. Então Paulo está dizendo aqui, ó, se você provar a sua própria glória e não outro, ele diz assim, porque cada qual levará a sua própria carga. Aqui essa carga está falando do soldado. Aí você diz assim, como pastor? Que ele bota a própria mochila dele nas costas. Por quê? Porque aquela mochila ele consegue carregar sozinho. É pesada, mas ele consegue levá-la sozinho, andar com ela. Então ele está dizendo aqui, ó, aquilo que você pode carregar, carregue. Aquilo que você pode conduzir sozinho, você conduza, aleluia. Aquilo que você tem forças para caminhar, vai caminhando aí, porque enquanto você caminha, o Senhor vai pelejando as suas pelejas. E sabe o que foi que Deus falou para Josafá? Em 2 Crônicas 20, ele diz assim, nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Se compreende isso, irmão? Então ele diz, olha, mas cada qual levará a sua própria carga, porque essa daqui eu posso levar, que ele já leva o exemplo do soldado, que botou a sacola dele nas costas, a mochila dele nas costas e partiu. Então aqui ele vive, mas o legalista, ele não quer andar para fazer nada. A vida dele é tirar outras pessoas da direção de Deus. Ele não ajuda, ele não coopera, ele não contribui, ele não sustenta nada, ele só causa problemas, só causa tribulação, só causa constrangimento, só causa dor. E o pior é que a igreja está cheia desses aí. Eu não sei se aqui tem, mas lá em Paulina tem. Gente que olha só para si mesmo, não está nem aí com o problema que ele pode causar na vida do outro, ou melhor, com aquilo que ele pode fazer para diminuir o problema do outro, mas ele quer só acusando, apresentando o problema do outro, não querendo mostrar eu sou perfeito. E na terra não tem. Uns dois aí que teve, Deus levou para si. Quem foi? Enoque e Elias. E depois Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, aí ele diz assim, se eu conheço a palavra, se eu estou instruído na palavra, eu tenho que guardar ela somente para mim? Narciso, como é que se chama? Silvio. Você não vai pagar a frente, nós nascemos não. Nós somos maduros, né, irmão? Nós somos maduros, né?
Então, irmãos, está aqui o Silvio, a instrução que ele recebeu na casa dele, do pastor dele, ele não tem que guardar somente para si mesmo, mas ele tem que repartir. Ele tem que distribuir, porque tem muitos que agem igual fariseu, Silvio. É o que Jesus diz: examinai as Escrituras. Por que dizeis? Tem nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas quando, lembra-se que eu falei aqui de Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, e até crescer ela não se desviará dele. Se seu filho não aprendeu, é porque você não ensinou. Se seu filho nunca quis saber de Deus, é porque você achou que você estando na igreja estava tudo mais. E tem muito pai assim, que ele não se preocupa com a casa dele. Deus está falando com alguém aqui. Eu sinto graça de Deus. Eu sinto graça de Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Irmão, eu não estou aqui para ficar na agenda, não. Eu não sou menino de culto, não. Eu vim de uma caminhada muito longa. Eu sei o que é que Deus faz, o que é que Deus fala. Eu sei o que é que sai da minha boca através do Espírito de Deus. Muitos dos filhos faz que Ele está, ajuda todas as casas e perdendo a própria casa dele. Está na hora de você despertar. Aquilo que foi falando, desperta de dores. A tua primeira igreja é a tua casa. É a sua residência. Graça e fé. Sua primeira igreja não é a comunidade cristã Graça e Fé, mas é seu lar. É sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha. Ah, mas ele não é crente. Aí ele diz que aí Paulo escreve lá em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, lá no casamento. O quê? Que a mulher que é santa, ela santifica seu marido. O homem que é santificado, ele leva a santificação para a sua casa também. Então a primeira igreja sua é lá onde você mora, é os seus familiares. Se você estiver feliz, porque você está plantando semente, porque vai para o céu, mas está perdendo aqueles membros que está dentro do seu lar, está na hora de você mudar a rota da sua vida. Está na hora de você mudar. Esse GPS aí já falhou. Esse GPS aí não está encontrando o ponto de partida nem o ponto de chegada. Está na hora de trocar esse aplicativo, tirar esse GPS dos homens e ligar um GPS de Deus. Aleluia. 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 Arabacanta, arabachai. Ramanchu e me canta arabás. Glória, Ramanchu. Glória, glória. Jesus está na casa. Ramanchu, rabacash. Ramanchu e me canta arabás. Oh glória. Oh glória. O que é instruído na palavra, reparta de todos os bens com aquele que o instrui. Não fique somente para você. Não seja legalista a ponto de estar perdendo aqueles que estão ao seu lado. Não seja legalista a ponto de não se preocupar com aqueles que estão ao seu lado, ao seu redor. Mas está na hora de despertar e deixar de ser legalista e cumprir a vontade de Deus.
Aleluia. Paulo diz: o que é instruído, reparta, passe para outros. Irmão, você sabia? Se a Bruna chegar e der uma camisa para o Bruno, passado o tempo vai perder. Mas conhecimento, instrução, a gente nunca perde. A gente não perde instrução, conhecimento. Às vezes alguém aqui já esteve na igreja e se afastou alguma vez? Alguns, né? Às vezes praticando coisas erradas, mas no coração, Jesus me quer. É ou não é? Eu nunca desviei, irmãos. Desde 94 eu sirvo o Senhor. Não é muito tempo. Minha mulher desde 82. Então, a gente às vezes, as pessoas dizem isso, está desviado, né, Silvio? Mas sempre está lá aquela chama, preciso voltar. Preciso retornar para a casa do Senhor. Preciso voltar para um lugar que eu nunca deveria ter saído. Lembram-se do filho pródigo? Um dia ele chega, causou uma tristeza no coração do pai, disse: pai, me dá parte da herança, que eu vou embora daqui. Foi para uma terra longínqua. Diz a Bíblia que lá ele gastou tudo que ele tinha e foi trabalhar cuidando de porcos. E ele via os porcos comendo e desejava comer a comida que os porcos comiam. É a vida de um desviado. Às vezes aqueles que se afastam da presença de Deus, eles passam por coisas que se eles estivessem na presença de Deus jamais passaria. E ele um dia lembra que tinha um pai, porque foi ensinado. E ele disse: quantos? Ele nem lembrou do irmão mais velho, mas ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Sabe qual é a ideia que ele teve? Mas eu vou me levantar. Oh, irmão. Oh, irmão. Deus está dando a oportunidade para a gente nos levantarmos. Deus está nos dando a oportunidade para que nós venhamos nos encostar, chegar mais próximo dEle. Deus quer mudar a nossa forma de pensar, a nossa maneira de agir, o jeito de se comportar. Deus quer fazer uma purificação, uma limpeza. Deus quer fazer algo novo e especial. Cristo quer viver nas nossas vidas e nós contemplamos diretamente em nós aquilo que Paulo escreveu na carta de Gálatas 2:20. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse isso. Então Cristo está nos dando essa oportunidade. O jovem lá disse: meu Deus, olha o desespero, estou com fome e querendo tocar em algo que eu jamais poderia. Estou cuidando de algo que eu jamais poderia cuidar. Meu pai me tratava tão bem, eu tinha de tudo: alimentação, roupa, banho, serviçais. Mas eu vou voltar. E ele foi e voltou. Quando ele chega diante do pai, diz: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ei, irmãos, quem é pai aqui? Poucos irmãos é pai, pais e mães, eu falo, viu, irmãos? É porque eu sou nordestino, às vezes eu, né? Irmão, eu estou botando a máscara, eu estou encostando, né? Mas eu vou ficar de longe. Oi, irmão. Esse negócio de máscara, hoje as pessoas não precisam nem ter máscara na igreja, porque está tudo mascarado mesmo, né? Então, o filho erra, apronta, faz um monte de coisa que ele não se agrada, que bate de frente, mas quando ele chega, desarma a gente. É ou não é, irmãos? Seu filho já errou com você? Eu, como filho, já errei com meu pai, mas quando eu chegava, ele me abraçava. Ele não quer nos tratar com aquilo que é ruim, não, mas é com o melhor dele. Aquele jovem vai lá e o pai diz: não, dá um banho nele,
Faz uma festa. Que negócio de tratar meu filho aqui como um trabalhador. Mas aqui vamos dar uma festa. Botou um anel dele e a aliança foi restaurada. Ei, irmãos, eu vou encerrar. Lá no verso 7 ele diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E ele diz mais: porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Mude, dá tempo ainda. Tome uma nova atitude, dá tempo ainda. Volte, porque Ele ainda está esperando você. Ele diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Tomai sobre si o meu jugo, aleluia, que é suave, e o meu fardo que é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Deixemos o mal de acusar os outros, mas vamos levar a palavra de Cristo àqueles que precisam. Errou, não considera ele como um criminoso, não. Lembre-se que para a lei tem o crime culposo e o crime doloso. O doloso é aquilo que a gente faz querendo fazer. O culposo aconteceu. O que aconteceu aqui? Era um crime culposo. Ele não queria fazer, mas aconteceu. Agora, o que eu não posso fazer é querer envergonhar ele, só porque ele errou. Aí ele nunca mais vai querer saber de Jesus. Nunca mais vai querer saber da igreja. O que nós devemos é, se tiver correção, seja com amor. Paulo disse lá em Coríntios 13 que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre e tudo crê. O amor, aleluia, ele não é acusador, ele é restaurador. O amor não nos acusa, o amor nos faz ser restaurados, renovados, reconstruídos. E quem pode nos reconstruir? O Senhor Deus. Então, queridos, vamos levar a carga uns dos outros. Aquele que é instruído, reparta, ensine outros. E assim o Senhor Deus vai se agradando da sua igreja. Aplauda Jesus, Deus os abençoe.